tarde a todos. Quem vai ganhar hoje? Bom, hoje eu tô jogando, viu? Brincadeira, mas eu quero trazer uma palavra rápida e uma palavra que eu desejo que Deus fale com cada um de vocês. E hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante para o nosso cotidiano, para a nossa vida, que é a importância da presença de Deus no nosso dia a dia, a importância da presença de Deus na nossa vida. E eu quero começar lendo com vocês em Êxodo, capítulo 33. Versículo 12 ao 15. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Acharam? Versículo 12 até o 15, eu vou ler com vocês. Bom, eu já vou ler então. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faça subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhes: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Então essa passagem se passa logo que Moisés ele libertou o povo do Egito, e ele estava no monte com Deus. E certa vez Deus ele estava anunciando que eles deveriam sair do deserto para sair do tal lugar para chegar na terra da promessa. Só que Moisés ele falou o seguinte: Deus, se a tua presença não estiver comigo, se a tua presença não estiver conosco, não nos faça sair daqui. Às vezes é necessário nós buscarmos mais pela presença de Deus. Às vezes Deus não responde uma oração, às vezes a gente sente um esfriamento, mas às vezes é falta de busca. Às vezes Deus ele quer que busquemos mais a Ele. Às vezes é necessário a busca, porque a presença de Deus na nossa vida é tudo. A presença de Deus é necessário estar na nossa vida todos os dias. Todos os dias é necessário nós buscarmos, nós orarmos, nós lermos a palavra de Deus. Então Moisés ele disse: Deus, se a tua presença não estiver conosco, se a tua presença não estiver comigo, eu não vou, não nos faça sair daqui. Eu e você devemos falar isso: Deus, se a tua presença não estiver conosco, nós não podemos fazer nada, porque Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E é verdade, a presença de Deus é o que nos faz descansar, é o que alegra o nosso dia a dia. A presença de Deus é o que nos traz a paz. A presença de Deus é tudo na nossa vida, e sem a presença de Deus nós não somos nada. E é por isso que eu quis trazer essa palavra para vocês, porque é necessário a presença de Deus na vida de cada um de nós. Quantas vezes, às vezes a gente sente um esfriamento com Deus, a gente fala: Deus me abandonou, Deus não responde mais as minhas orações. Mas às vezes Deus quer que você busque Ele. É como o pastor falou: se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque Deus, Ele te escolheu. Você foi um escolhido de Deus, e Ele te escolheu, e para Ele você é um ouro, para Ele você é uma joia. E Ele quer que a presença dEle esteja na vida de cada um de nós. Então é necessário, às vezes, a busca.
Às vezes é necessário, às vezes nós não estamos com a presença de Deus, às vezes nós fazemos coisas que às vezes nos afasta de Deus. Vamos repensar no que tenhamos feito esses últimos dias. Será que nós tenhamos andado de acordo com o que Deus quer que andemos? Mas como jovens, como adolescentes, como crianças, como adultos, nós devemos estar no centro da vontade de Deus, porque Ele tem algo muito maior para cada um de nós. E Ele vai revelar quando nós estivermos no centro da sua vontade e quando a presença dEle estiver com cada um de nós. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Eu quero dar continuidade lendo com vocês em Hebreus capítulo 11. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui. Não se aceite as coisas que o mundo nos oferece. Porque o mundo não tem nada de bom, mas a presença de Deus tem. E ela tem algo muito maior do que você imagina. Eu quero ler com vocês em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27. Versículo 24 ao 27. Hebreus fica lá no finalzinho. Acharam? Eu posso ler então? Vamos lá, versículo 24 ao 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém? A Bíblia conta que Moisés nunca mais, desde quando Moisés faleceu, desde quando Moisés morreu, nunca mais existiu profeta algum que tivesse o mesmo contato com Deus. Moisés, ele era tão íntimo de Deus que a Bíblia fala que nunca mais houve ninguém que tivesse essa mesma intimidade. Moisés, todos conhecem a história. Ele nasceu por ser menino, a mãe não pôde criar muito, então deixou ele num cestinho e o colocou no rio. Então a filha do faraó o achou e cuidou como se fosse filho. E ele recebeu esse convite para ser filho da filha do faraó. Só que ele não aceitou, ele recusou, porque para ele o essencial era o seu povo. Ele amava o seu povo mais do que qualquer coisa, então ele recusou. Não aceite qualquer oferta que este mundo te ofereça, porque a presença de Deus, Moisés, ele reparou que a presença de Deus era algo muito mais valioso do que um momento, porque o que temos no mundo é momentâneo. A alegria do mundo é momentânea, mas a alegria da presença de Deus é eterna. A alegria da presença de Deus não é um momento, mas é eterno. Por isso que a Bíblia fala que pela fé, tudo começou na fé. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo começou na fé. Moisés, ele se recusou a ser filho da filha de Faraó, mas ele preferiu sofrer um tempo, porque nós cristãos, nós sofremos por um momento. Até Jesus, ele passou pelos mesmos sofrimentos. Então nós sofremos, mas é por pouco tempo do que viver um
pouco de tempo no pecado e na alegria, porque nós sabemos que o pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então viva pela presença de Deus, porque você pode estar passando por lutas, pelo deserto, pela provação, mas é por pouco tempo, porque Deus tem a vida eterna para você. Deus tem a vida eterna para mim, e Ele quer que a presença dEle esteja na sua vida. Então, pela fé, Moisés ele escolheu a presença de Deus, e ele foi chamado como um servo que teve intimidade com Deus. Ele foi chamado como um servo, aquele que viu Deus face a face. Então, é isso que ele escolheu. Escolha você também, escolha ser íntimo de Deus, escolha ser amigo de Deus, porque Deus quer que você seja amigo dele. Deus não te adota simplesmente como um filho, mas Ele também quer te adotar como amigo, como uma pessoa íntima. Assim como você é íntimo de um amigo seu, seja íntimo de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós temos tudo. Agora, quando nós preferimos o mundo e deixamos a presença de Deus, nós não temos mais nada. Porque nós podemos estar felizes por pouco tempo, mas lá na frente nós veremos que sem Deus nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Amém? Eu quero dar continuidade com vocês lendo a tentação de Jesus. Eu quero ler em Mateus capítulo 4. É necessário estar na presença de Deus no momento das lutas e das tribulações. Do versículo 1 ao 11. Acharam? Antes de eu ler, eu gostaria de dizer que é necessário nós vivermos na presença de Deus no momento das lutas, porque nós passamos por lutas. O próprio Jesus foi tentado. Por quê? Porque era necessário Ele mostrar, e é necessário nós sabermos que antes da nossa bênção é necessário a provação, mas que depois que passamos, depois de sermos provados, nós seremos aprovados. Bom, eu gostaria de ler a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor seu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. O diabo vai oferecer muitas propostas para você. O diabo, ele te oferece o mundo para você adorar. Mas Deus não precisa nos oferecer nada para a gente adorar Ele, porque Deus é digno de todo louvor, Deus é digno de toda adoração, e Deus é merecedor não porque Ele não pelas coisas que Ele nos oferece ou que Ele faz, mas porque Ele é. Amém? Então, o mundo ele nos oferece tais coisas,
quando nós não aceitamos, aí que vem as lutas. Por quê? Porque o inimigo, ele quer fazer de tudo para nos afastar da presença de Deus. Mas é no momento da luta que você vai ser o mais que vencedor. Porque Paulo disse, é nas minhas fraquezas que o poder de Cristo habita na minha vida. E é na sua fraqueza, é nas lutas, é no momento mais difícil da sua vida que o poder do Senhor vai se manifestar na sua vida. E as pessoas que estarão ao seu redor, elas vão falar: nossa, como que você está assim? Como que você está tão forte? Por mais que tudo que aconteça na sua vida, aí você poderá dizer: foi o poder de Deus que habitou na minha fraqueza. Porque assim como Jó ele foi tentado, mas ele nunca negou a presença de Deus, ele nunca blasfemou contra Deus em nenhum momento das lutas que ele passou. E Jó foi conhecido como o homem que mais sofreu no momento de lutas e tribulações. Mas mesmo assim, ele nunca largou a presença de Deus. É isso que eu e você devemos fazer. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço o que se passa na sua vida, mas Deus, Ele conhece. E é no momento da sua luta, é no momento que você fala: eu não vou conseguir enfrentar. É nesse momento que você vai conseguir enfrentar. Porque não vai ser simplesmente a luta que vai te dominar, mas vai ser a presença de Deus cercando a sua vida. E a presença de Deus é o que vai capacitar você a vencer todas as coisas. Porque nós somos mais que vencedores por meio de Jesus. Porque Jesus já carregou tudo por nós. E é através da sua morte e da sua ressurreição que hoje nós estamos aqui e que hoje nós somos mais que vencedores. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Amém. Bom, eu quero dizer para você abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Permaneça na presença de Deus durante a provação, porque você vai ver o que vai acontecer no final de tudo. Capítulo 1, versículo 12. Acharam? Vou ler então. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus. Quando você for provado, porque a provação vem, mas quando você for provado e estiver na presença de Deus, quando o deserto passar, porque o povo de Israel teve que passar pelo deserto para chegar na terra prometida, nós teremos que passar pelo deserto para chegar na bênção, no sonho, na conquista. Mas quando você for provado, você receberá a coroa da vida, você receberá a sua bênção, você receberá o galardão que Deus tem para você nessa vida e na vida eterna. Porque Deus tem promessas para fazer na sua vida aqui. Ele tem sonhos maiores que os meus e que os seus. Ele tem sonhos grandes. E não é qualquer coisa que Deus pensa para a sua vida, não é qualquer coisa. A Bíblia fala lá em Isaías que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso o conselho que eu dou para cada um de vocês hoje é: espere, persevere na presença de Deus. Porque quando você chegar lá na frente, você verá que tudo que você passou vai ter valido a pena. Todo o deserto, toda a provação, toda a tentação que o inimigo te ofereceu. Mas quando chegar lá na frente, você vai ver que a presença de Deus nos sustentou e que a presença de Deus irá nos sustentar até nosso último dia de vida. Por isso é o conselho que eu dou para cada um de vocês hoje: persevere. Eu muitas vezes nessa caminhada, vai fazer 1 ano que eu estou pregando, mas desde quando eu comecei a pregar, começou a surgir tentações na minha vida, onde uma voz vinha de mansinho no meu ouvido e falava: desiste, você não vai conseguir. Mas daí eu falava: não, eu vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu sou capacitada, porque eu não sou. Mas aquele que me capacitou é maior. Aquele que habita em mim é maior do que o que habita no mundo. Aquele que habita em você é maior.
do que aquele que está no mundo. Persevere, jovem, porque Deus ele tem um plano para cada um de nós e esse plano vai concretizar. A única coisa que pode impedir os planos de Deus de não concretizar na sua vida é você mesmo. Mas hoje Deus fala para você: persevera, porque eu estou com você. Eu te remi e eu te conheço desde o ventre da sua mãe. E eu escolhi você para ser sal da terra e luz do mundo nessa geração, representando Cristo, porque nós somos representantes de Cristo nessa terra. Amém? Eu quero concluir essa palavra com você lá em Jó capítulo 42. Versículo 5. Capítulo 42, versículo 5. Todos acharam? Posso ler? Vou ler então. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém. Então, é o que eu repeti. Jó, ele passou por lutas, por tribulações, e nós, todos, o mundo inteiro, até o ateu, já ouviu falar de Deus. Deus, ele é conhecido no mundo inteiro, mas Deus, ele não quer ser simplesmente conhecido por mim e por você. Ele quer que nós tenhamos um verdadeiro encontro com Ele, assim como Moisés teve, assim como Pedro teve, assim como Paulo, assim como tantos profetas, apóstolos, discípulos tiveram. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Esteja na presença dEle, porque Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Ele não quer simplesmente que você só ouve falar, mas seja como Jó. Jó, ele só ouvia falar, mas lá na frente, depois de tudo que ele passou, ele teve um encontro com o próprio Deus. E ele disse: agora os meus olhos te veem, porque agora não só simplesmente eu ouço, mas agora eu te vejo. Agora eu sei quão grande tu és pelo tudo que você fez que o Senhor fez na minha vida. Então é isso, assim como Deus restaurou a sorte de Jó, assim como Deus fez tantos milagres no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E é o que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Guarde essa palavra no seu coração e esteja e ande na presença de Deus todos os dias. Porque Deus disse para Abraão: Abraão, andai em minha presença e ser perfeito. Jovem, adolescente, criança, adulto, andem na presença de Deus e vocês serão perfeitos. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor bem forte. Então, antes da gente começar a gincana, coloquem todos de pé que eu vou fazer uma oração. Bom, vamos entrar na presença de Deus, porque Ele quer ter um encontro com você nessa tarde. Ele quer mostrar que Ele é Deus que vai fazer na sua vida o sobrenatural. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos, Senhor, neste momento aqui diante da Tua presença. Ah, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz pela nossa vida. Porque se estamos aqui, Senhor, em meio a tantas lutas, em meio a tantas perseguições, em meio a tantas ciladas que o inimigo tem colocado no nosso caminho, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, e nós somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo. Obrigado pela Tua palavra. Ah, Senhor,
Senhor, assim como Moisés, assim como Jó teve um encontro contigo, nós queremos ter. Senhor, a partir de hoje nós queremos a tua presença na nossa vida todos os dias. Ah, meu Pai, abençoa esse jovem que está implorando pela tua presença agora. Este jovem que está te pedindo perdão porque às vezes eles fazem coisas que não é do teu agrado, mas eles estão falando: não, Deus, a partir de agora eu quero ser diferente. Eu quero ser a diferença de Cristo neste mundo. Eu quero ser a diferença de Cristo na terra. Pai, dá do teu Espírito Santo na vida de cada um, e que a tua presença, meu Deus, esteja conosco todos os dias, porque Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso que queremos, Jesus, a tua presença conosco todos os dias. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos, já te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem algo maior e muito melhor para cada um de nós. E por isso, Pai, nós te damos permissão para o Senhor entrar no nosso coração e mudar o que tiver que mudar, e transformar e limpar, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor bem forte. Deus abençoe. É isso aí, meus irmãos, vamos aplaudir o nome.